Olá, como vão todos vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. O artigo de hoje ele questiona o seguinte: se o conflito na Ucrânia ele seria um prelúdio para um conflito global mais prolongado. Os que me acompanham há um pouquinho mais de tempo aqui no canal sabem que eu tenho a tese de que sim, de que esse conflito irá se estender para fora do território da Ucrânia. E se esta minha tese, eu repito, se ela estiver correta, isso irá se prolongar por pelo menos mais 2 anos. Então, lá por início de 2024, nós estaríamos chegando no fim, mas não um fim que conteria completamente o conflito, mas que amainaria ele, que tornaria, que poderia acabar numa espécie de proposta de paz que não iria ser concretizada de fato, seria uma paz falsa. Mas vamos dar uma olhada aqui no artigo e vamos fazer alguns comentários a respeito. Eu achei esse artigo aqui muito interessante, embora que ele é bem grande, então eu não vou analisar ele inteiro, vou pegar alguns trechos e depois vocês podem ler ele na descrição, caso queiram. Então eles dizem assim, mesmo nestes primeiros dias intensos da crise na Ucrânia, as elites dos Estados Unidos não esquecem quem é seu inimigo mais importante. Então eles estão dizendo que, apesar do que está acontecendo na Ucrânia, o foco dos Estados Unidos ainda está na China. Um artigo intitulado Washington deve se preparar para o conflito com a Rússia e a China foi publicado pelo Atlantic Council. O Conselho Atlântico, que declarou em The Longer Telegram seu relatório do ano passado sobre a estratégia em relação à China, que o desafio mais importante que os Estados Unidos e o mundo democrático enfrentam no século XXI é a ascensão da China. Esse artigo a gente chegou a analisar também um tempo atrás. Então eles estão focando toda, ou praticamente toda a atenção deles na questão de Taiwan, na questão chinesa. Porque o principal concorrente deles é um concorrente econômico. Vocês têm de entender que os Estados Unidos veem tudo como... Não os Estados Unidos. O povo, a gente fala o país, porque é mais fácil falar o país ao invés de dizer a classe dominante dos Estados Unidos, ou a classe dominante do Reino Unido, ou a classe dominante da China. Então a gente usa o termo país, mas não é o povo. O povo muitas vezes até é alheio ou contra o que está acontecendo, mas o povo só manda mesmo como se fosse uma fantasia através da democracia. No final o povo não escolhe nada. Tanto é que quando eles escolhem o atual presidente norte-americano, eles escolhem justamente porque a ameaça que a mídia fazia era de que o ex-presidente é que levaria o mundo ao estado em que ele está agora, de conflito global ou pré-conflito global. Enquanto que eu avisava já lá atrás que caso o atual presidente fosse eleito, é que nós chegaríamos no conflito global. Eu avisei isso, mas é só mais uma voz falando, uma voz que não tem respaldo na elite, obviamente. Aí eles citam coisas como quando Kennedy falou que, abre aspas, Moscou está se unindo a Pequim para intimidar o mundo. Agora, mais do que nunca, devemos deixar claro ao Partido Comunista Chinês que a agressão contra Taiwan seria um golpe devastador para a economia chinesa. Não podemos deixar a China aproveitar o momento para atacar um dos principais parceiros da América do Pacífico. O senador John Kennedy falou na época. Enfim, em 11 de março agora, o presidente Joe Biden assinou um projeto de lei de gastos estipulando que nenhum dos fundos disponibilizados deve ser usado para criar, adquirir ou exibir qualquer mapa que retrate de forma imprecisa o território de Taiwan, o que é uma violação dos comunicados conjuntos dos dois países, ou seja, Taiwan tem de ser retratado, inclusive nos mapas, como um território independente. Então o foco dos Estados Unidos é na China, e esse confronto com a Rússia é uma maneira de tentar conter a China. Só que, mais uma vez, isso tudo vai redundar na mesma coisa. Embora que eles estejam fazendo esse cerco contra a Rússia, de fato, vocês já entenderam que a Rússia vai estender esse conflito para além da Ucrânia, chegando às portas da Alemanha. A Alemanha, inclusive, é citado aqui,
fechou recentemente sua última usina siderúrgica no estado da Baviera. Sem produzir aço, como você pode fabricar as máquinas que fazem máquinas? E sem máquinas, como você pode revitalizar a economia real? Então vocês percebem que é tudo uma espécie de um teatro. Por um lado, eles falam em criar uma força europeia. Isso já é falado há muitos anos, inclusive eu já cheguei a fazer análise de artigos assim no outro canal, lá em 2017, 2018 principalmente, eles já falavam disso, mas ao mesmo tempo em que eles falam uma coisa, eles fazem outra. Eles vão lá e fecham uma indústria siderúrgica que seria utilizada numa economia real para fabricar não apenas máquinas para uso de fabricação de produtos civis, mas também para a fabricação de produtos, de equipamentos para uma G, né? Óbvio. Então, tendo tomado a decisão estratégica de mão de obra única, de usar a China e outros países em desenvolvimento para fabricar os produtos da economia real, os Estados Unidos e seus aliados ocidentais dizimaram sua capacidade de retornar aos dias de produção industrial pesada ou avançada. E está por acaso acontecendo reversão nisso? Não está. O presidente que supostamente iria fazer isso se chamava Donald Trump. Então, ao mesmo tempo que eles dizem que eles estão fazendo um cerco à China, à Rússia, eles mantêm o chão de fábrica lá. Então, a economia real está aonde os produtos realmente são fabricados. Você compra uma ação de uma empresa X nos Estados Unidos, mas o produto dessa empresa X está sendo fabricado na China. Agora você imagine, essa empresa X vale bilhões e bilhões de dólares, mas você imagine se as relações entre China e Estados Unidos forem interrompidas, quanto vai valer essa fábrica, essa empresa dos Estados Unidos que não fabrica absolutamente nada? Vai de bilhões para zero de um dia para o outro, né? Ou quase zero, vai quebrar imediatamente. Então, e isso são muitas das empresas que estão nas bolsas de valores dos Estados Unidos, cotadas a valores multibilionários, mas a economia real está com os pés lá na China. O que é a economia real? É aquilo que realmente é fabricado, aquilo que realmente cria bem-estar para as pessoas. Porque números numa conta, eles podem desaparecer de uma hora para outra. Eu tenho meus investimentos nas bolsas americanas estão aumentando grandiosamente, veja quantos números eu tenho, e aí você pode consumir produtos caros e tal, mas de onde é que estão vindo esses produtos? Da China. Se a sua riqueza está baseada nesses números, se a sua riqueza está baseada em ações, e essas ações da noite para o dia passam a valer nada, você não vai mais poder consumir esses produtos caríssimos. Então, você nota que o real vencedor nesta G será aquele que realmente tem a capacidade de produzir essa riqueza, e se a China rompe o cerco, e tudo está indicando que ela vai romper o cerco norte-americano, através da Rússia, sim, porque através dos mares, conforme eu já falei, não iria acontecer, né? Ela rompendo esse cerco, nós veremos aí na minha opinião, mais uma vez, um cataclismo econômico muito grande. E aí, será que não é exatamente isso que certas lideranças ocidentais parecem estar querendo? Me parece que sim. Bom, aí eles falam aqui dos investimentos, da hostilidade feroz contra a China entre os Estados Unidos e seus aliados, em última análise, porque a China representa um polo oposto e contraditório ao imperialismo. Então, aqui eles falam esse discurso velho, desgastado aí de imperialismo. Na verdade, isso é tudo fantasia, porque se você parar para analisar, os próprios classe dominante dentro dos Estados Unidos estão desmantelando ele. Então, esse discurso anti-imperialista é um discurso falso para iludir as massas. As massas não estão percebendo que o império está sendo desmantelado de dentro para fora.
Aí eles colocam: domar a Europa enquanto aponta a espada para a China. Para cumprir sua estratégia de contenção da China, os Estados Unidos precisam que a Europa se desvincule da Rússia e assuma o trabalho de ser o cão de guarda dos Estados Unidos para conter a Rússia. Ao mesmo tempo em que eles dizem isso, nós estamos vendo que a Ucrânia está simplesmente abandonada. E, mais uma vez, eles dizem: se a Rússia pisar em um território de um país membro da OTAN, aí a coisa não vai prestar, vai ser a linha vermelha que eles traçaram. Várias linhas vermelhas já foram traçadas, foram cruzadas e nada de grave aconteceu. Digo, mais uma vez, que nós veremos a Rússia pisando, sim, dentro de países da OTAN. Muito provavelmente o primeiro deles como membro da OTAN seria a Polônia. Apesar do que parecia ser um ponto de reconciliação com a Rússia durante os anos Trump, os Estados Unidos estavam realmente estrangulando seus parceiros europeus para estarem prontos para o conflito quando chegasse a hora. O Trump, ele veio com esse discurso de que os europeus tinham de começar a investir mais, colocar mais os seus recursos na OTAN, porque eles estavam devendo para a OTAN. Quem não lembra desse discurso do Trump, né? Então, os países europeus serão colocados literalmente no fogo também, mais ou menos como os Estados Unidos, só que os Estados Unidos me parece que não vão enfrentar uma questão mili dentro do seu território, mas a Europa aparentemente sim, né? Mais uma vez sendo colocada como uma espécie de bode expiatório para que se alcance aquilo que eles estão pretendendo lá adiante. Os Estados Unidos estão reunindo uma aliança das antigas potências fascistas do eixo, bem como os neofascistas de toda a Europa, para esmagar a Rússia e apoiar a incursão dos Estados Unidos na Eurásia. Então veja o discurso. Ao mesmo tempo que eles querem o auxílio dos europeus, eles chamam os europeus de neofascistas. Então, na verdade, eles não têm nenhum tipo de apreço pelos europeus, eles querem a destruição da Europa, né? Só usar ela como bucha de canhão, como bode expiatório. Um conflito prolongado entre o poder brando e a economia real. Aí o poder brando, soft power, eles vêm com... O que é o soft power, o poder brando? É uma espécie de... seriam as sanções, né? Uma espécie de pressão ou de G econômica. Então eles vêm e criam sanções contra a Rússia, sanções contra a China, tiram do sistema SWIFT, mas o sistema SWIFT é um sistema que gerencia números. O sistema de ações é um sistema que gerencia números, mas a economia real, onde é que são produzidos esses produtos reais, onde há riqueza de fato, hoje é na China, é onde estão sendo produzidos os bens que vão suprir a Rússia. Enquanto a Rússia vai receber os produtos, porque ela está afinada com a China, ela tem fronteira com a China, e ninguém vai impedir que ela chegue até lá, e a China precisa das coisas que a Rússia tem, como por exemplo combustível. A China demanda muito combustível, muito gás para mover as indústrias dela, né? Então há uma troca de produtos reais, petróleo por bens, né? Bens fabricados, e outras trocas, né? De tecnologia, de conhecimento, de parcerias estratégicas. Enquanto isso, o Ocidente brinca de sanções que são inúteis. São inúteis. O que importa para a Rússia ser isolada do sistema SWIFT? Ela vai lá, se associa com o sistema chinês, isso vai quebrar o petrodólar, porque agora, a partir do momento em que o dólar passa a não ser mais moeda de curso na Rússia e daqui a pouco em outros países que também estão sancionados, eles vão começar a comercializar entre si com o iene, com o rublo, com, enfim, qualquer outra moeda, menos o dólar. E aí acontece aquilo que eu falava um ano ou dois atrás, de que nós chegaríamos nos 50 anos do momento da troca, do perdão, entre aspas, de todas as dívidas, né? E para o fim da era do petrodólar. Isso está acontecendo. E aí as pessoas acham que é por acaso esses tiros nos pés. Será que são tão ignorantes assim que não estão vendo? Ou eles estão fazendo propositalmente tudo em um grande teatro, né? Porque as pessoas acreditem que esse conflito é entre as classes dominantes e não contra o povo, de todos os povos da Terra. Eu só acreditaria nisso, que o conflito seria entre as classes dominantes, se eu visse
alguém da classe dominante pagando tanto quanto o povo está pagando. Mas a gente não vai ver isso jamais, né? Só o povo está sofrendo, tanto no começo dessa G, que vai se tornar global aparentemente, quanto sofreu também na fase inicial de 2020 a 2022, durante a questão do flagelo. Quem sofreu foi o povo com aquelas medidas, não a classe dominante, que enriqueceu muito mais do que já era rica. E se arvorou de mais poderes também, né? Hoje a gente viu como foram fragilizadas as democracias, como decretos passaram a valer mais do que regras constitucionais e assim por diante. Então, o poder, o prestígio, o dinheiro foi retirado das classes média e pobre e repassado não para os ricos, mas para os super ricos, os multibilionários que estão no topo da cadeia da classe humana. É isso, pessoal. Vão se preparando porque a coisa vai complicar. Mas não percam a esperança. Todo esse império que eles estão construindo, império de ferro e de barro, ele vai ruir. E não demora muito para isso acontecer. Mas, até lá, nós temos de nos manter firmes. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.